O direito ao silêncio e o dever de falar são princípios fundamentais das democracias estabelecidas e têm como efeito principal uma sociedade esclarecida. Enquadrados dentro destes conceitos estão a informação de qualidade, o direito ao contraditório e a transparência das instituições representativas. Alguns dizem que em Cabo Verde nem sempre estes princípios são respeitados e muitos nem sabem ou conhecem a sua importância para uma efetiva participação da sociedade na construção da democracia. Mas será que é assim mesmo? Existe uma evasão das instituições representativas no que diz respeito ao dever de dar satisfação à sociedade nos diversos temas e demandas sociais? Para falar mais sobre este assunto, o ponto de vista de hoje tem aqui no estúdio dois convidados. Falo do advogado e consultor jurídico Hilário Lopes. Olá. Olá, tudo bem? Obrigada por ter aceito o convite. E também falo do jornalista e professor universitário Daniel Medina. Obrigado igualmente pela participação. Muito obrigado também pelo honroso convite. Começo por si, Daniel. Tendo em conta a cultura do silêncio que paira no seio das instituições de cariz representativo, considera que os conceitos do direito ao silêncio e o dever de falar são princípios reais ou meramente subjetivos? Eu começaria talvez pela parte da sua introdução, que é uma sociedade esclarecida. Para nós termos uma sociedade naturalmente esclarecida, nós precisamos ter uma fluência, uma partilha da informação. Quer dizer que é bionívoca. A informação e a informação parte e volta, chamada retroação, que é o feedback. Se não houver feedback, se não houver conjugalidade comunicacional, não há rigorosamente nenhuma sociedade esclarecida. O direito ao silêncio, naturalmente, que é um direito filosófico, um direito que está patente na legislação e no ordenamento jurídico cabo-verdiano e em muitas partes do mundo, mesmo nas Nações Unidas. O silêncio tem por subjacência, digamos assim, não incriminação. A pessoa tanto reserva-se ao silêncio para não se auto-incriminar, porquanto ele tem o direito ao silêncio e também tem o direito à defesa, tem o direito a se constituir um representante para o defender. Quando nós falamos também de o dever de falar, esta parte é uma parte muito, passa-se o termo escabrosa, porquanto nós temos uma sociedade muito pequena. Aqui todos nós nos conhecemos, todos nós somos primos, entre aspas, e verberar determinadas opiniões, dizer as coisas com alguma frontalidade, no sentido de serem verdadeiras, isto é um caso muito sério. É uma questão real que é necessário ser naturalmente discutida, porque as pessoas não falam a verdade, particularmente as pessoas que deveriam fazê-lo, que estão nos postos-chave da sociedade. Os deputados, os ministros, muitas vezes reservam-se ao silêncio, guardando a partilha da informação, que deveria ser uma informação que faz parte da própria gênese democrática. E, Hilário, que análise faz desta cultura do silêncio que paira no seio das instituições de cariz representativo? Bom, no nosso entendimento, o silêncio poderá ser, digamos, prejudicial ou até poderá lesar um dos direitos fundamentais, ou, digamos, é a liberdade de ser informado, que existe na Constituição, enquanto uma das modalidades de direitos, liberdades e garantias fundamentais. Portanto, da parte da administração pública, se estamos a falar, por exemplo, de uma autoridade judiciária, seja os tribunais ou o Ministério Público, se não se colaborar com o dever, digamos, de informar as pessoas, digamos, o público, sobre o andamento de um determinado caso,
poderá ou não se configurar na violação desse dever de informação e por parte dos titulares desse direito fundamental, que é de ser informado, poderá estar a ser violado, digamos, esse direito fundamental, mas tem que ser equilibrado dependendo da fase processual, por exemplo, em que nós estamos ou nos encontramos. Por exemplo, é diferente falar se estamos numa fase de julgamento e se estamos numa fase de instrução, que já aí vigora o segredo de justiça, aí claramente que a autoridade judiciária não teria esse dever de informar, de facultar, digamos, elementos dos autos ou sobre o andamento do processo, que poderá prejudicar as investigações que estão em curso, ou talvez até pode violar o direito à privacidade ou a honra do arguido ou de uma vítima. Portanto, nesse sentido, é que nosso entendimento quanto à interpretação que se deve fazer do silêncio da administração depende de qual fase processual podemos estar, digamos, a atravessar. Mas já se falar na administração pública, digamos, quanto à prática dos atos administrativos, também a lei prevê que a administração pública, por exemplo, tendo um particular dirigido um pedido à administração pública, esse particular tem o direito de ser informado sobre o andamento do seu procedimento. Já aí não vigora, digamos, aquilo que vigora nos processos judiciais, principalmente o processo judicial de natureza criminal, que é o segredo da justiça, aí não se colaborar com esse dever de informar as pessoas. Até porque, num processo de crime, a justiça é administrada em nome do povo. A própria estrutura da sentença, ela é iniciada e proferida em nome do povo. Ou seja, tornar público o andamento de um processo é um dos mecanismos de controle da própria legalidade do procedimento, para se aferir se o procedimento está a ser feito corretamente, de acordo com as leis processuais que existem. Falando das instituições da administração pública que têm o dever de passar informações solicitadas a um particular, mas na prática nem sempre isso acontece, até que ponto esse silêncio poderá prejudicar o direito à informação de uma pessoa? Poderá sempre. Porquê? Porque, por um lado, da parte da administração pública, por exemplo, não estou a falar nos tribunais, mas a administração pública em sentido real, por exemplo, a praticar um ato administrativo, não dando informações, ou seja, não cumprindo esse dever de informar a um particular que tenha dirigido um pedido à administração pública, poderá lesar, digamos, o direito à audiência do particular, porque o particular tem direito à audiência, ou seja, ser ouvido durante o procedimento administrativo para a tomada de uma decisão final, que é um ato administrativo que vai ser praticado afinal. Muitas das vezes, a falta de informação da administração pública poderá prejudicar o particular no sentido de que pode-se indeferir um pedido de um particular sem a sua prévia audiência, violando seu direito de audiência e, por exemplo, por não ter oferecido uma prova documental ou alguma informação útil para a tomada de uma decisão. Se a administração violar esse dever de informar o particular, portanto, prejudica o seu direito, portanto, o seu pedido podia ser deferido se ele tivesse sido informado antes da tomada da decisão, da prática do ato administrativo, informando ou prestando uma declaração ou apresentando um documento para que a administração pública pudesse praticar um ato devido e merecido. Sim, eu ia acrescentar de uma forma mais simples, de forma que as pessoas, os telespectadores possam entender que o silêncio tanto pode também ser prejudicial em vários aspectos. Há o silêncio do acusado, ele pode remeter-se ao silêncio, ele tem que responder só a parte do seu nome, etc. Mas o silêncio, sendo um pressuposto filosófico que nos leva a pensar na meditação, na introversão, leva-nos também a ter uma proteção de nós mesmos. Mas veja, a falta de informação
das partes administrativas, governativas, autárquicas, leva-nos a um pressuposto de burocracia em que o pressuposto elemento da autoridade está a sonegar informação às pessoas. De uma forma simples, como é que a jornalista sabe que há um mestrado em jornalismo especializado, se não houver informação? Se não souber, ou se lhe sonegarem a informação de que para se candidatar poderá fazer isto ou aquilo, não conseguirá estar dentro dos seus limites. Nós temos toda a ausência de informação administrativa. Nós temos que ter sinais de trânsito. Se não houver, há um silêncio que é perverso. E esse silêncio perverso dá aso a acidentes, a rupturas dentro da própria sociedade. Quer dizer que a informação constitui um elemento formador da própria sociedade e a sociedade também tem direito a essa formação e informação. Voltando à questão, por exemplo, neste momento, em termos académicos, eu falei do mestrado, em termos académicos, todas as pessoas que tenham mais de 25 anos podem entrar dentro de qualquer universidade em Cabo Verde, mais de 25 anos, sem ter o 12º completo. Perfeitamente. É só, portanto, as pessoas têm direito a essa informação. Desde que tenham o 9º ano, fazem uma entrada ad hoc nas universidades. Ad hoc quer dizer, neste caso, você faz um exame específico para aquele curso e entrará naquele curso. Isso é um direito à informação. Você, se tiver 10 anos ou 15 de exercício profissional com relevância, você pede informação da JOC, dos seus colegas, dos seus superiores, pode candidatar-se imediatamente a uma pós-graduação ou diretamente a um mestrado. Quer dizer que as pessoas têm direito à informação porque é um elemento agregador da sua própria dignidade humana, do seu progresso profissional. E, infelizmente, num processo burocrático, num país burocrático como o nosso, as pessoas fazem questão, não sei se é por maldade, mas é uma questão cultural, de guardar a informação. Dão a informação a conta-gotas. Dizem, você vai trazer a cópia do bilhete de identidade. Depois você traz, e agora falta o NIF. Mas poderiam ter disponibilizado isso numa plataforma ou de uma forma totalmente direta para que as pessoas sintam pessoas, elementos da sociedade atuantes e livres. É por isso que eu pergunto, até que ponto esse silêncio prejudica o direito à informação de uma pessoa? No que diz respeito à informação, nós podemos ver a informação pública para o jornalismo como intermediário ou informação para o outro lado. Por exemplo, a Câmara pode não disponibilizar informação privilegiada relativamente aos terrenos, pode, hipoteticamente, no sentido de beneficiar algumas pessoas que são conhecidas da Câmara, ou de partidários da Câmara, ou outra. Esse é um aspecto. Temos o outro lado da informação, que é a informação para os meios de informação. Está presente na própria Constituição, artigo 47, 48, que é os direitos individuais, que têm a ver com as liberdades individuais, tem um aspecto muito lapidar, que é o direito à expressão, liberdade de expressão e de imprensa. E a imprensa tem essa salvaguarda no sentido de recolha de informação para partilhar com as pessoas, porque as pessoas não têm tempo para ir saber junto do Presidente da República o que é que ele pensa, as pessoas não têm disponibilidade para nem informação, para ir recolher informação, eles delegam, entre aspas, nos jornalistas e nas pessoas que são os colaboradores também dos órgãos de comunicação social para essa recolha e tratamento da informação que deverá chegar ao público. Mas isso essa burocracia, essa ignorância no sentido não negativo, porque as pessoas fazem isso, guardam a informação, não partilham a informação, não por maldade, mas é mesmo por ignorância. E essa ignorância prejudica o desenvolvimento natural de um país. Uma pessoa ou instituição que está a ser acusada se prejudica mais quando opta pelo silêncio
ou quando decide pronunciar-se para esclarecer os factos? Hilário. Faço a questão, antes de entrar diretamente na questão, eu gostaria de discordar um pouquinho do pensamento, digamos, exposto aqui pelo colega do painel, Dr. Daniel, no que se refere ao silêncio da administração pública e o silêncio de uma autoridade judiciária. Não são as mesmas realidades, porque, principalmente para as autoridades judiciárias, falam nos tribunais ou no Ministério Público, poderá haver um dever de não facultar informações quando, por exemplo, estamos numa fase de instrução criminal. Mas também não se pode confundir esse silêncio da parte da administração com o direito ao silêncio que é reservado ao arguido. Apenas o arguido, ou seja, uma pessoa, quem é o arguido? É uma pessoa sobre o qual recai fortes suspeitas ou indícios de ter praticado um crime. A partir do momento que essa pessoa é constituída arguido, ele é atribuído processualmente um estatuto processual próprio, onde tem um conjunto de direitos e deveres. E um desses direitos é o direito ao silêncio. O direito ao silêncio se traduz no direito de não responder às perguntas que serão feitas sobre os fatos assim imputados. E também, se optar por falar, também tem o direito de não responder quanto aos conteúdos daquilo que já declarou. Ou seja, uma pessoa arguida num processo, lhe poderá ser feita uma pergunta e escolher qual pergunta responder, ou até responder em que momento responder. Até o término da decisão, digamos, no julgamento, essa pessoa que é arguida poderá optar a qualquer momento falar ou não falar. Portanto, é um direito que é constitucionalmente reservado a ele, é um direito fundamental. Aplica-se às declarações do arguido as mesmas regras que se aplicam a uma testemunha, mas, por exemplo, não se aplica a regra de que o arguido, optando por declarar, por falar num processo, tenha que falar sobre o compromisso de honra ou deve prestar juramento. Não é exigido ao arguido, digamos, esse dever processual que é exigido a uma testemunha. Também o direito ao silêncio resulta daquilo que é o princípio constitucional da presunção da inocência do arguido, ou seja, um arguido num processo de crime ou em qualquer processo de natureza sancionatória se presume que é inocente. O arguido não tem o dever digamos, de comprovar a sua inocência, não é? E nem tem de se preocupar com a culpa. A culpa é demonstrada por quem acusa, nesse caso, pelo Ministério Público, e terá que ser confirmado perante um tribunal mediante as provas que são produzidas. Portanto, é no princípio da presunção de inocência que se funda o direito ao silêncio. Agora, quanto a uma instituição, se essa instituição seja arguida no processo, ali também é reservado esse direito ao silêncio, independente se, por exemplo, é o Estado a ser arguido, ou é um instituto público, ou é uma empresa privada. Portanto, todo o arguido tem direito ao silêncio, independentemente de quem seja o arguido, uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva. Portanto, esse direito ao silêncio não lhe é prejudicial, porque a lei mesmo nos diz que é uma forma de manifestação do direito de defesa. Ele opta por ficar em silêncio porque acha que através de silêncio já se consegue defender. Portanto, o silêncio não pode ser interpretado de forma prejudicial. Eu conheço vários acórdãos de Portugal, do Supremo Tribunal, creio que é de 1998, onde que esse acórdão nos diz que o direito ao silêncio, digamos, é legítimo, o arguido poderá optar por ficar em silêncio, mas no entendimento dos juízes que decidiram esse acórdão, disseram de que, ficando o arguido em silêncio, é legítimo também que o tribunal, o julgador, entenda que ele não tenha demonstrado o arrependimento. Isso é errado, porque a lei mesmo prevê que, optando pelo silêncio, o silêncio não prejudica o arguido. Ou seja, não se pode fazer nenhuma interpretação negativa quanto à participação do arguido no determinado crime, porque ele optou por exercer o seu direito ao silêncio. Isso perante a justiça, não é? Sim. Mas Sim, Daniel. Sim. Eu tenho direito ao silêncio e tenho também direito a falar. O nosso advogado disse que discordava, eu discordo da discordância dele, porquanto eu não me referi aos tribunais, eu referi ao sistema administrativo.
Naturalmente que dentro do tribunal ele tem razão, portanto toda essa presunção de inocência existe, portanto o silêncio, o outro é que tem que provar que ele é culpado, eu estou perfeitamente de acordo. Agora, eu falei do sistema administrativo de uma forma geral, e no sistema administrativo de uma forma geral nós temos a ausência de informação constante sobre nutrição, nós temos ausência de informação sobre as negociações dos governos, etc. Essas são prejudiciais a toda a sociedade e ao desenvolvimento do país. Diga. Sim, vamos continuar o nosso debate já. Saímos para um curto intervalo e já voltamos com mais debate. O ponto de vista de hoje debate o direito ao silêncio versus o dever de falar. No estúdio tenho o advogado e consultor jurídico Hilário Lopes e o jornalista e professor universitário Daniel Medina. Vamos prosseguir o nosso debate, meus senhores, e dando continuidade, gostaria de perguntar a si, Daniel, o direito constitucional de se manter em silêncio se aplica às autoridades constituídas para representar a sociedade? Já vimos que sim. Mas para um país que se diz democrático, este cenário é ideal? Não periga a nossa democracia? Naturalmente que num contexto de ciência política, de representatividade versus as pessoas que têm o direito e o dever de nos representar, estou a falar do Parlamento ou de outro órgão de soberania, quando isto não acontece, quando não nos representam com dignamente, quando escondem a verdade, quando não procuram naturalmente os meios de informação para nos transmitir a informação, para estarmos mais formados, neste caso nós estamos num beco sem saída. Este beco sem saída, nós no nosso país temos sentido isso constantemente. Nós elegemos determinadas figuras da sociedade, que depois nós passamos a chamar de figuras públicas, porque estão no Parlamento. Essas pessoas que são indigitadas por nós indiretamente, ou diretamente, depende da forma de eleição, essas pessoas de repente esquecem-se que nós existimos. Nós poderíamos passar a ter mais informação do Parlamento através dessas pessoas. Nós não temos nenhum canal com essas pessoas para nos representar. E veja, há um outro erro grave nesta representatividade. Nós elegemos deputados da nação. E esses deputados não correspondem porque de repente vão para outros lugares, ministros, secretários de Estado, presidentes de conselhos de administração ou outros. Estes mesmos deputados deixam de nos fornecer informação e nós não sabemos rigorosamente nada sobre eles. Então, por que é que nós elegemos deputados? Um deputado da nação depois passa a ser um deputado de um partido e só defende a perspectiva daquele partido. Quer dizer que quando eles não nos representam, quando eles não falam em nosso nome, nós estamos a ser mal representados. E ninguém diz nada. Num país como o nosso, em que a representatividade permanente é feita através do Parlamento, nós deveríamos ter mais contactos com os elementos do Parlamento. Eles deviam ouvir-nos e não nos ouvem. Eles não têm tempo para nós. Quer dizer que o país está mal e nós ficamos eternamente calados, porque se nós dissermos alguma coisa, somos naturalmente mal vistos. Se você criticar a posição de um ministro, a posição de um deputado, a posição de alguém, mesmo da sociedade civil, que tenha alguma relevância visível em termos de redes sociais, nós somos imediatamente penalizados. Claro que eu costumo dizer, a brincar, na minha idade, já não tenho que ter medo de rigorosamente dizer nada. Eu digo aquilo que eu penso, desde que não vá contra os pressupostos do direito da outra pessoa. Eu penso que, no que diz respeito a tudo isso, de representatividade, há uma lacuna enorme e eles não sabem representar-nos e eles escondem-nos muitas vezes as verdades.
em tudo isso, veja as negociações que os sucessivos governos fazem. Ninguém nos informa de nada. E, seja um governo, seja outro, continuam a fazer jogos. Porque é que a sociedade não tem o direito de saber o que se passa? Porque é que fizeram aquela negociação? Como é que nos vai beneficiar ou como é que nos vai prejudicar? Eles já são, durante todo o tempo que estiverem lá, 4 ou 5 anos, que são os donos da verdade. Mas a verdade deve ser naturalmente partilhada. Custe o que custar, mas deve ser partilhada. Portanto, na minha modesta opinião, as pessoas que estão nos órgãos de representatividade e que têm o condão de tomar as decisões das nossas vidas devem aprender a comunicar e não a relevar-se ao silêncio, mas sim aprender a falar conosco e a dizer essencialmente a verdade. Essa lacuna que acabou de dizer, então, considera que periga a consolidação da nossa democracia, que é jovem? Periga e de que maneira? Se não houver comunicação, não há democracia. É um círculo. É liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, comunicação, democracia. Se houver esse círculo, se houver democracia, há naturalmente continuidade de liberdade de imprensa, liberdade de expressão e liberdade de comunicação. Se não houver tudo isso, também não há rigorosamente nada. Periga totalmente a democracia. E a nossa democracia, por vezes, está em perigo por falta de comunicação. Hilário, partilha da mesma opinião que o Daniel? Sim, em parte sim. Quanto à opinião do Daniel em relação à atuação da administração pública e, por outro lado, o direito ao silêncio, que pode ser reservado às pessoas, nós temos de ver as coisas, digamos, o nosso sistema de governo, o sistema político e a democracia, que, digamos, é a soberania nas mãos do povo. Nós temos que ver que também, da parte da justiça, a justiça é administrada em nome do povo. Portanto, o povo tem que controlar o resultado que sai da própria justiça. Digamos, embora a justiça é relegada aos tribunais para realizar a justiça, ninguém faz justiça pelas próprias mãos. Agora, a falha da administração pública ou do governo, muitas das vezes nas negociações, pode não estar a agir de forma transparente, porque a administração pública também prossegue nas decisões que toma, tem que observar o princípio da transparência. Aí pode ter falhas e não, digamos, ter um processo administrativo, digamos, de forma pública, transparente e que dê às pessoas informações sobre toda a negociação feita. Mas, já falando do direito ao silêncio, eu diria que qualquer governante, por exemplo, qualquer político, ou o Presidente da República, ou o deputado, ou o Primeiro-Ministro, sendo arguido, ele é reservado e não conseguiria ver o nosso ordenamento jurídico sem o direito ao silêncio reservado a um arguido. Seria um retrocesso e seria diminuir as garantias de defesa do arguido, porque aí aplica-se o princípio da igualdade, porque é todo o arguido se presume inocente e daí tem o seu direito ao silêncio. Ou seja, o arguido não tem que se colaborar com a justiça. Quem tem que colaborar com a justiça é uma testemunha, um perito, um terceiro que é chamado a intervir no processo, tem um dever de colaboração com a administração de justiça. Mas o arguido, como já está numa situação onerada, uma situação desfavorável, a partir do momento que é constituído arguido, tem o direito de se optar ao silêncio. O silêncio não lhe prejudica. Portanto, eu até, do ponto de vista processual, há um dever do arguido que se diz que o arguido tem o dever de se sujeitar ao meio de prova, digamos, um exame. Eu, no meu entendimento, considero essa norma inconstitucional, porque se o arguido não tem que oferecer provas contra si, não tem que se auto-incriminar, é aquilo que existe o princípio que é chamado nemo toneto seipe accusari, que é um princípio latim e é aplicável no nosso sistema jurídico, ou seja, ninguém tem a obrigação de auto-incriminar-se, não tem que oferecer provas à pessoa que lhe vai fazer uma acusação para lhe acusar e depois lhe condenar. Portanto, a pessoa se presume inocente, então não tem que oferecer nenhuma prova. Também não tem que se sujeitar a esse dever
de realizar uma prova. Portanto, aí que o direito ao silêncio é muito importante e é uma forma de manifestação do direito de defesa, é reservado a qualquer pessoa, independente de quem seja, ou se é uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva, digamos, mesmo que seja o governo, sendo arguido num processo, pode optar ao seu direito ao silêncio e não se vai dizer que está a violar, digamos, esse dever de informação ou de esclarecimento ao público, até porque uma própria testemunha num processo, por exemplo, pode não estar obrigada a prestar declaração, por exemplo, se da declaração dessa pessoa, lhe possa incorrer numa responsabilidade criminal. Ou se essa pessoa, digamos, tem um dever de sigilo, ou se essa pessoa tem conhecimento de um segredo de Estado, a própria lei processual reconhece que essa pessoa não tem o dever de colaborar, de prestar depoimento, pode optar ao silêncio e, numa fase posterior, poderá ser autorizado a falar, digamos, a colaborar com a justiça e aí não exercer o seu direito ao silêncio, mesmo não sendo arguido. Portanto, o arguido, o único limite que tem quanto ao direito ao silêncio é não declarar informações falsas quanto à sua identidade. Aí pode cometer um crime de falsidade, mas quanto aos factos não é obrigado a responder, pode até mentir, digamos, entre aspas, tem até um direito de mentir. Portanto, é esse o nosso entendimento. Falou da transparência da administração pública, que muito se ouve falar, mas por outro lado também ouve-se falar que a própria sociedade alega essa ausência da informação da administração pública. Por que esse silêncio? Também não implica no direito ao acesso à informação da sociedade civil? Sim, digamos, o interesse público de ter conhecimento do andamento, digamos, das decisões mais importantes que têm a ver com o destino do nosso país. Nós todos temos interesse em ter conhecimento do que está a passar ou das negociações que são tomadas, mas é um princípio, digamos, se for violado, um particular ou conjuntamente com um organismo representativo de uma certa classe, poderão, digamos, impugnar uma decisão que seja administrativa, tomada por um órgão administrativo ou até pelo governo, inclusive nos tribunais. Pode ser impugnado como forma de controlar a legalidade e ver se as decisões foram tomadas de forma correta, até porque em algumas das decisões, muitas das vezes, chega ao tribunal, por exemplo, o Tribunal de Contas, para aferir se de facto não há um desgaste do património público sem uma justificação, um aproveitamento dos titulares dos cargos políticos, digamos, negociando um determinado assunto e tirando proveito próprio desse negócio e não sendo transparente, violando, digamos, o interesse público de ter acesso à informação que é imposta à administração pública. Uhum. E Daniel, vamos já falar desta ausência da informação por parte das entidades públicas, mas já voltamos. Vamos sair agora por um curto intervalo e voltamos já com o debate: o direito ao silêncio versus o dever de falar. Terceira e última parte do Ponto de Vista, que debate sobre o direito ao silêncio versus o dever de falar. Conto comigo no estúdio o advogado e consultor jurídico Hilário Lopes e o professor universitário e jornalista Daniel Medina. Há bocado estávamos a falar da transparência da administração pública e também da ausência da informação por parte destas. A própria comunicação social, Daniel, é criticada muitas vezes de não emitir informações desejadas à sociedade, mas isto também se deve muitas vezes por causa desta ausência da informação junto de quem compete facultar as informações solicitadas. Como é que analisa esta questão? Levando a parte da comunicação. Ser jornalista não é fácil. Ser jornalista é uma pessoa que está sempre na corda bamba e numa parede de vidro.
é extremamente escrutinável constantemente, toda a gente sabe, entre aspas, fazer jornalismo, toda a gente sabe o que é que você deveria fazer perguntas. Em relação às instituições, o jornalista é uma pessoa impertinente e que é uma pedra no sapato de muita gente, porque eles não querem responder às questões, eles acham que se devem reservar ao direito do silêncio quando deveriam naturalmente falar. Quando você me coloca essa questão, eu direi que muitas vezes o jornalista deveria também ter o direito à palavra, mas o jornalista não tem direito à palavra, tem direito à pergunta. Muitas vezes apetece-nos dizer a uma pessoa: você está a mentir. Numa entrevista, você não diz a um governante, a um deputado, a um diretor, não sei o que você está a mentir. Mas nós sabemos que há provas disso, mas nós não podemos usar aquelas provas. Essas provas nós passamos para a lei e para os tribunais, para se fazer essa acusação. Então, nós vivemos, ou seja, os jornalistas vivem numa parede de vidro completamente inquebrável da parte dos outros. É necessário que as pessoas aprendam a dizer a verdade, custa o que custar. É por isso que as pessoas também, nas instituições, criam gabinetes de crise para lhes ensinar a expressar a sua opinião de forma assertiva, mas de forma também suave. É preciso aprender a comunicar, mas enquanto acharmos que um poder, qualquer que seja, o poder de eu estar no poder, me dá o poder de virar as costas aos outros, quando estou como elemento de representação, como, por exemplo, sou presidente da faculdade. Sendo presidente da faculdade, quando me fazem qualquer pergunta, eu devo responder a essa pergunta. Eu não devo falar, portanto, a inverdade. Naturalmente, quando temos este posto, esse cargo, temos que estar a responder à sociedade, porque eu sou um representante da sociedade. Eu não devo escudar-me no meu poder de ser ou de estar lá durante um tempo para não responder. E os nossos representantes têm esse mal de não querer responder ou não estar preparado para responder a determinadas questões. Veja, só um ponto. Nós temos uma ignorância enorme, que é: eu não respondo porque não quero. Mas se eu sou um deputado, se eu sou uma pessoa eleita, eu sou pago pelos contribuintes. Como dizia um antigo jornalista, o Manuel, já me esqueci do nome, que era do Paralelo 14, ele dizia: o primeiro-ministro é nosso empregado. E, na verdade, são. Porque nós é que os elegemos, nós é que os colocamos lá. Então, eles devem-nos, esse não é nenhum favor, devem-nos essa bondade de serem transparentes, de serem leais, de serem pessoas defensoras da verdade para com aqueles que os elegeram. No dia em que houver transparência em Cabo Verde, vai haver um caso muito sério. Está certo. Vai ser um caso sério. Hilário, a transparência da informação não é uma forma de uma entidade ou instituição defender de uma determinada acusação? Creio que sim, mas repara, do ponto de vista da análise que podemos fazer em relação a isso, depende de que, digamos, em que vertente estamos. Se estamos no âmbito judicial, eu repito a mesma ideia ou a mesma afirmação, já aí a entidade, seja ela política ou não, seja pessoa singular ou coletiva, pode não facultar informações. Portanto, nesse caso, por exemplo, dos tribunais, se estamos num processo criminal, numa fase de instrução, já não tem que oferecer informações porque poderá prejudicar a investigação que está em causa. Agora, falando da administração pública, já do governo, de uma decisão política, uma decisão administrativa, já aí essa entidade pública não tem o direito ao silêncio. O direito ao silêncio é o direito que é reservado ao arguido num processo criminal ou num processo sancionatório qualquer.
Mas a administração pública não tem esse direito ao silêncio. Se estão a ficar em silêncio e não ser transparente, eventualmente podem estar a ocultar alguma coisa, alguma fraude, digamos assim, e que o povo, digamos, é quem exerce a soberania, apenas faz uma delegação dessa soberania nos órgãos representativos, digamos, nos políticos, ou no qualquer órgão de soberania. Portanto, o povo tem que controlar isso. Portanto, isso é um controlo da própria democracia. Tem que ser transparente, sim. Poderá, eventualmente, estar a fugir, digamos assim, de uma acusação, talvez uma acusação pública, mas a administração pública tem sempre o dever de informar as pessoas, de ser transparente nas decisões que toma, por exemplo, num procedimento administrativo, ou numa negociação que faz com outro Estado, numa representação externa qualquer, tem que ser transparente para que o público possa conhecer das decisões que estão a ser tomadas, se não estão a ser prejudicadas, digamos, no património que é de tudo, no resto público, naquilo que é de todos. E essa entidade pública tem o dever até de prestar contas, portanto, poderá eventualmente ser uma forma de fugir de uma acusação, mas se estamos a analisá-lo do ponto de vista judicial, é claro que essa entidade, mesmo sendo um político, um Presidente da República, poderá beneficiar desse direito ao silêncio e não oferecer informações. Meus senhores, o tempo é curto, já estamos no final do nosso programa. Dou-lhes cada um minuto para fazer as breves considerações finais. E gostaria de perguntar, já ficou claro de que há uma cultura do silêncio no seio das entidades com cariz representativo, mas pergunto aos dois, quais as melhores formas de quebrar essa cultura do silêncio? Daniel, um minuto. Um minuto. Dar formação aos nossos representantes. Eles precisam de formação. Eles precisam ficar mais leves em termos de aprendizagem de relação comunicacional com o outro, seja com o eleitor, seja com os órgãos de comunicação social. Eles devem isso à sociedade, eles devem isso ao país. Quando andaram pelas ruas a acenar bandeiras, a abraçar pessoas, distribuindo sorrisos, todos eles estavam implicitamente a entrar em comunicação conosco. Quando entram em comunicação conosco, caro colega, eles estão a estabelecer um compromisso. E esse compromisso deve ser respeitado durante os 4 anos ou então durante os 5 anos, mas sem trafolhices, sem fugir e refugiar-se no silêncio porque estão a trabalhar ou porque não têm tempo para nós. É essa a minha mensagem para que Cabo Verde possa crescer e desenvolver-se efetivamente com transparência. Hilário, um minuto. Obrigado. Nós também concordamos com a opinião do Daniel quanto à formação dos nossos representantes e incuti-los na ideia de que tem que ser transparente, tem que prestar informações às pessoas sobre o andamento de uma determinada decisão, mas também do ponto de vista judicial nós apelamos, por exemplo, ao Ministério Público que tenha uma participação mais ativa e não se sinta intimidado de havendo qualquer informações ou denúncia, de investigar essa denúncia e se eventualmente constituir crime, constituir arguido de qualquer pessoa, seja, independentemente de quem essa pessoa seja o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, porque nós todos somos iguais perante a lei e temos de nos responsabilizar pelos atos praticados, digamos, que têm a ver com a decisão do país e que pode prejudicar as pessoas. Meus senhores, agradeço a vossa participação. E assim terminamos mais uma edição do programa Ponto de Vista, que debateu sobre o direito ao silêncio versus o dever de falar. Espero que você lá em casa pôde esclarecer sobre este assunto. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Continuação de uma ótima noite.